E hoje, no De Mãe para Mãe, a gente vai conhecer a história da Thalita. Uma mulher empreendedora, uma mulher muito vaidosa, nova e que ao longo da sua vida ela teve que enfrentar o câncer da sua filha de apenas 3 anos. Ela traz uma história muito inspiradora, uma história de luta e de glória, graças a Deus. Eu tenho só a agradecer por você estar aqui com a gente hoje para compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Obrigada pelo convite. Thalita, para a gente começar, as meninas, muitas conhecem você pela sua loja, tem uma loja de roupa linda, maravilhosa, toda elegante, toda estilosa. Mas eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Thalita, de onde você veio, filha de quem, para as pessoas conhecerem assim, quem é a Thalita de verdade, né? Eu sou de Juruáia, nascida em Juruáia, né? Muito nova eu saí para estudar fora, eu fui fazer moda, fiz técnico em moda na Universidade Federal do Paraná, então eu fui morar sozinha com 14 anos, muito jovem. Depois eu volto para cá, moro um tempo, trabalho, vou para a área de design de interiores, trabalho um tempo com a minha família, depois eu me caso e logo eu já tenho a Cecília e depois eu vivo aí nessa vida empreendedora, que é o que eu amo fazer. Aí eu falo que é muito bonito de ver, assim, mulheres empreendedoras, né? Tão nova e já cheia de projetos, cheia de muita coisa, assim, inovadora, né? E assim, eu sei que você é nova, você casou muito nova, não casou? Casei com 22 anos. Com 22 anos. E que você consegue lembrar a Thalita antes de casar? Que jeito que a Thalita era? Você sempre teve esse sonho, assim, de mexer com moda, de mexer com essa parte de sempre estilo? foi. Eu falo assim, que eu sempre fui dessa área, sabe? Tanto é que eu fui estudar muito nova, porque é o que eu sempre gostei de fazer, e eu não me vejo em outra área que não seja de criação ou na parte empreendedora mesmo, que é o que eu gosto de fazer. Mas eu me casei, eu estava grávida, né? Eu estava grávida da Cecília quando eu me casei. A gente falava de casar, mas a gente falava de casar no ano seguinte. E aí, como eu fiquei grávida, foi inesperado, eu acabei me casando antes, que eu casei grávida da Cecília. E assim, igual, eu não sabia. Eu falo assim, é bom a gente conversar e ver a história das pessoas, né? Então, ser novinha, você descobriu então que você fazia 5 anos que eu namorava. E como foi receber essa notícia, tipo assim? Quase morri. Quase morri. Do nada, né? Meu Deus, agora eu vou ser mãe e tem que casar. Isso. A gente tava mexendo na casa, a gente ia casar no ano seguinte, fazia 5 anos já que a gente tava junto. E aí foi um susto, assim, muito grande. Porque a gente não tava esperando, tipo, a gente ia casar ali daqui 1 ano e meio, né? Mas aí veio a notícia de que eu tava grávida e aí a gente correu com tudo, terminou casa correndo pra poder... Nessa época você já trabalhava com a... Já trabalhava, eu trabalhava na parte de interiores, né? Você tinha uma loja Aí eu vendia móvel planejado, né? Fiquei muitos anos trabalhando na parte de móvel planejado, mas depois de bastante tempo eu saí e montei a parte toda de design que eu tinha. E logo você já foi mãe. E como foi assim pra você? Do nada, né? Tua vida tava numa rotina, né? Toda ali naquela correria. E do nada ter que parar pra casar, ser mãe. Foi transformador, né? Ô, Patrícia, eu falo assim, ó, que é como se desse um norte na vida da gente. Eu sinto que antes de eu ser mãe, eu meio que... Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia pra onde ia, eu não sabia... Porque, por exemplo, eu vim embora, mas eu tinha muita vontade de morar fora. Eu não queria... Porque eu passei 4 anos morando no Paraná, né? Então, assim, eu voltei porque eu namorava, e aí... Mas as coisas não eram tão certas. E aí, quando eu fui mãe, vem junto aquela coisa que não importa mais nada, você vai estar aonde ela estiver e ela é o tudo, sabe? O resto vai acompanhar aquilo. Então, assim, meio que é como se desse uma direção.
Pra mim, a maternidade foi como se me desse uma direção, pra onde eu deveria ir, sabe? Eu falo que maternidade transforma a gente, né? Você consegue hoje, né? Porque hoje já passou bastante tempo, ver a transformação tua de antes, quem era a Thalita. Por exemplo, a Thalita, antes de ser mãe, ela era assim, assim. E depois que você transformou em mãe, porque é uma divisor de águas, né? Você consegue ver essa diferença? Tipo, total. A Thalita antes era assim, a Thalita depois... Total. E assim, quanto a isso, eu penso muito sobre isso, sabe? Em como eu mudei, em como meus pensamentos mudaram, em como minhas relações com as pessoas, com a minha família mudou, porque você começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Você começa a enxergar a tua relação com a sua mãe de maneira diferente, porque antes você não tinha sido mãe, você era só filha. E aí você passa a ser mãe, então você começa a enxergar a tua relação com a sua avó de maneira diferente. Pra mim foi isso, foi muito forte. E até entender, assim, a questão da família mesmo, sabe? Que pra mim é muito importante. E mudou tudo, assim. No meu modo de pensar, os meus objetivos. Eu brinco que eu falo assim que pra gente ser uma boa mãe, a gente tem que amar a vida, sabe? E a Cecília trouxe isso pra mim, eu não tinha. Então hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente. Filho transforma a gente, né? Eu falo que às vezes a gente tem uma rotina, tem um modo de pensar, mas quando vem um filho parece que... Muda tudo. E muda, e eu creio que a maioria fala isso, mas é verdade. Não tem uma sensação de que ela sempre esteve ali? Não, tipo, parece que você não existiu Como antes, assim? né? Não Parece tem um que você não restart, existiu. tipo assim, a vida antes parece que não tem, não é que não tem significado, mas não tem mais... E eu falo isso, eu falo também assim, a Cecília, ela me ensina tanto. A pessoa que mais me ensinou nessa vida, sem dúvidas nenhuma, foi a Cecília. Ela me ensina sobre tudo. Eu falo que educar ela é a coisa mais fácil que tem no mundo, porque ela é muito compreendida das coisas. E aí você fala com ela, você não precisa falar duas vezes, sabe? E ela me ensina sobre tudo. Eu vejo, ela é muito calminha, tranquila, né? Às vezes eu vou falar pra ela, filha, olha, isso de tal pessoa, eu sei, mãe, a gente não pode agir assim. Muito. Você pensa assim, oh meu Deus, tão pequenininha e tão esperta. É demais. Como você teve, né, que casar, não que foi às pressas, porque você já tinha a vontade de casar, você já tinha adiantou. Você já tinha um relacionamento estável, você já sabia que você ia casar, mas assim, mudou muito a rotina. O que te mais marcou? Por exemplo, quando a Cecília nasceu, porque no meu caso, eu vejo assim, eu tinha uma rotina, né, parei tudo, também quando eu trabalhava, e a gente tem assim um período na maternidade da gente, que a gente passa por uma transição e uma transformação em relação, como é que eu vou te explicar? Por exemplo, quando a minha pequena nasceu, me deu até uma bugada, por exemplo, eu fiquei um pouco depressiva, fiquei um pouco ansiosa, né? Mas assim, o que te mais marcou quando a Cecília veio pra sua vida? Tipo, não, isso me transformou mesmo. Ela por mais que, igual você falou, ela te ensina muita coisa, mas aquilo que fala assim, não, ela... Ô, Patrícia, a partir desse momento eu consigo enxergar que foi por ela que eu... Não são só flores, né? Por exemplo, eu também, quando a Cecília nasceu, eu tive uma depressão que não foi tratada e que posteriormente eu precisei tratar porque eu fiquei ruim mesmo, sabe? Mas eu vim morar numa cidade que eu não tenho família aqui. A mãe do meu marido, ela é doente, então ela é mais velha. Então, assim, ó, eu tô num lugar que eu não tinha nenhuma rede de apoio. Então, era eu e meu marido. Meu marido trabalhava muito. Então, assim, foi uma sobrecarga em cima de mim tão grande, sabe? Tipo, eu tinha um neném pequeno, eu morava em outra cidade que mesmo que é perto, é muito diferente, que você não consegue. Ai, fica aqui pra mim que eu vou lá fazer uma coisa, eu preciso ir na academia. Não, você não consegue. E, assim, eu tinha ajuda, mas tinha ajuda em casa, assim, a Cecília nunca teve babá, só babá. Eu falo assim, a Cecília é cria minha que eu criei 100%, sabe? E essa responsabilidade, você ter que gerir tudo aquilo é um peso muito grande no começo, até você se adaptar com aquilo, que você tem
que cuidar, que você não consegue sair, que você tem que, para você sair, você depende de outras pessoas. E aí tudo começa a ser muito trabalhoso. Então, assim, no começo, para mim, foi essa parte, assim, até eu me adaptar, até eu entender o que eu precisava fazer, foi muito difícil. É que a falta de rede de apoio é complicado, né? É Porque complicado. a gente passa por um momento muito difícil. É a transição de hormônio, é a gente se sentir sozinha, Não, a gente eu vim querendo... embora, tipo, a Cecília tinha, sei lá, um mês, nem isso. Eu fiquei em Juruá esse tempo, depois eu vim pra cá e aí dali em diante foi... E eu trabalhava muito também, sabe? Então, assim, até você se encontrar de novo, como... Porque antes eu era Thalita mulher. Isso. E depois eu era Thalita mãe e eu tinha que gerir uma casa, um marido, um relacionamento, o meu trabalho, que eu sempre amei, eu nunca consegui ficar sem trabalhar. Você teve que parar algum tempo? Ou eu não parei. Eu não parei. Você conseguiu? Enquanto a Cecília tava... Enquanto eu ganhei a Cecília, eu não parei. Nossa, mas foi difícil, né? Então, a transição de hormônio, não gerir a casa, gerir marido e gerir serviço, é bem puxado. Então, e aí isso, até eu me reencontrar ali, foi uma parte assim que pesou muito pra mim e levou mais de ano, sabe? Que eu falo Você assim, se reconectar, né? Pra eu entender quem eu era de novo. Eu falo assim que tem mães que às vezes olha de fora e pensa que são só flores, né? Vê alegria, vê felicidade, mas não vê o que a gente passa no dia a dia, né? Ali dentro de casa, porque ter filho é lindo, é maravilhoso, mas é custoso também, né? Dá muito trabalho. Eu falo que o mesmo tanto que é bom, dá trabalho, só que o amor é muito maior. A gente se significa e a gente se fortalece também. Sim. Naquela criancinha, naquela coisinha que depende da gente. Eu falo muitas vezes quando a gente tá meio assim, passando por um momento de aflição, ou falo assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Eu olho muito para as mãos, as mãozinhas, eu falo assim, olha aqui, o tamanhozinho dessa mãozinha, depende de mim, não é? Só que a gente olha para a criança da gente e a gente pensa, não, a gente tem que ser forte, né? Tem que ser forte. Eu falo que ser mãe é a gente pegar a dor da gente, colocar no bolso e seguir, que não tem como. E você gerir tudo, né, continuando, que aí na época você continuou com... Eu continuei trabalhando, eu trabalhava com interiores, continuei trabalhando. Eu trabalhei todo o tempo, né? E aí eu já tava morando aqui. Eu falo, gente, não é fácil não, porque ser mãe e trabalhar fora e ainda suportar toda assim a transição é complicado, mas faz parte. E as mães aí, a gente vê uma história mais bonita que a outra e vê que no final a gente dá sempre conta. A gente vai dar uma pausinha pro intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Ser mãe é viver cada desafio, cada conquista, cada lágrima. E algumas histórias vão além. Aqui no De Mãe para Mãe, você vai conhecer histórias que inspiram. E para você que quer fazer uma renda extra e não sabe por onde começar, venho te apresentar a Visual. A Visual é uma loja online onde você faz o seu cadastro, você não tem custo nenhum. Faz o seu cadastro, é aprovado, você pode tanto ter o seu link online para vender para seus clientes ou também vender através de formar a sua maleta. Então quer ganhar uma renda extra? Venha para a Visual, entra no site, cadastre e já tem um dinheiro aí no final do mês. A maternidade
ficou. Ah, vai resolver. Faz químio, não vai. Porque a gente já sabia que era maligno pelo tamanho, né? E aí quando saiu a biópsia, eles ficaram muito em dúvida se operaria ou não, porque estava fechadinho, não tinha espalhado, enfim. E aí e eu falo que muitas vezes a gente pede, porque quando a gente vai fazer uma oração, a gente faz e a gente fala o que a gente quer. E que a oração mais certa que a gente pode fazer é que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Porque eu só pedia para não ter que fazer químio nela. Eu só pedia para não ter que fazer químio nela. Esse tempo que ficou da biópsia, sabe? Eu e todo mundo, né? Porque a gente queria que já tivesse resolvido, que tivesse acabado ali. E assim foi. Aí o médico falou pra mim, falou assim, olha, não tem indício, estava fechado, não tinha nada, não estava... Então a gente vai ficar observando muito de perto, mas por hora não vamos fazer. E assim, aí a gente ficou super feliz, né, de não ter feito a químio. Só que passou 6 meses da cirurgia, o câncer dela voltou, e aí tava no fígado, tava no rim, tava espalhado, tinha mais de 11 focos, né? Foi 6 meses depois. Então, assim, quando aconteceu, a gente pensava que se tivesse feito químio não tinha acontecido isso. Porque quando veio a notícia de que estava espalhado, não tinha muito que... Ou a químio dava certo ou não dava, não tinha meio termo. Era 50-50 ali. Na verdade, o médico falou pra nós, 30% de chance de dar certo. Se não desse, não tinha o que fazer. Não tinha como operar, estava espalhado, entendeu? Então, a químio era a única solução. E quando a gente fez... Só que assim, eu não sei explicar, eu acho que a gente fica meio passada, né, quando acontece. Mas eu tinha tanta certeza que ia dar certo, sabe? Eu tinha tanta certeza. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu tenho muita fé em Deus. E eu achava que ia dar certo. Ia ser um baque pra mim se não desse, porque eu achava que ia dar certo. Naquele momento eu achava que ia dar certo, sabe? E na primeira químio, tipo, acabou quase com tudo que tinha. Foi muito, e aí deu certo a químio. Na primeira a gente já sabia que tinha dado, que já estava acabando. Depois a gente ainda fez mais 6 meses de químio ainda, né? A gente fez o tratamento, ficamos morando em Ribeirão Preto esse tempo. Aí eu larguei tudo, larguei meu emprego, larguei tudo. Vivi só para isso, só eu fiquei com a Cecília, só eu fiz a comida da Cecília, só ninguém nunca dormiu no hospital, só eu. E aí eu larguei tudo e fui cuidar dela, que era a única coisa que eu podia fazer naquele momento, que era cuidar dela. E todo esse tempo as pessoas perguntam, mas ela sabia, ela tinha noção? A Cecília sabia de tudo. Ela sabe onde era o tumor dela, ela sabe que ela teve câncer, ela sabia até o nome do remédio que ela tomava. O psicólogo passava, né, e falava assim, que não tinha como ela ser tão... Porque eu falava tudo pra ela, filha, agora vamos fazer isso, filha, agora eles vão te dar esse remédio, filha, ergue a blusinha pra doutora ver, e eu sempre muito em cima e muito assim... Meio que eu exigia também que eles tivessem respeito com ela, porque eu não queria que ela se sentisse invadida, sabe? Hora nenhuma. Eu acho que eu fui uma mãe chata de hospital. Mas assim, fui chata, mas funcionou, sabe? Eles respeitavam muito ela e ela sabe de tudo. Ela conta como se... Assim, como se fosse um passeio, sabe? Ela fala que tem saudade de dormir lá em Ribeirão Preto. Ela fala que ela tem saudade da doutora. A doutora dela, inclusive, virou minha amiga. A gente até se fala, mas ela fala que ela tem saudade da doutora. Mas você vê, não foi um processo traumatizante? Não, ela não é traumatizada. Nem com a queda do cabelo. Quando caiu o cabelo, eu também não sei, sabe? As coisas vão acontecendo. Eu já sabia que ia cair o cabelo. Pra mim, aquilo lá, Patrícia, era tão natural, era parte do processo. Pra mim, aquilo lá não significou nada. O que era ruim é, às vezes, que a gente saía, você via o olhar das pessoas. Eu tenho muito esse negócio de, assim... eu não gosto que as pessoas sintam dó ou pena, entendeu? Cada um tá passando uma coisa, sabe? Eu tô passando por isso agora porque eu tenho que passar. E, de repente, às vezes você tá passando por uma coisa também horrível, mas... E aí esse olhar, às vezes me incomodava ela, sabe? Aí isso me incomodava, mas assim, a queda do cabelo, nada foi muito... Essa parte, assim, não foi muito traumático pra nós.
É que você levou muito assim, não que natural, mas como ela era uma criança mais entendida, e acho que você foi conversando e foi mostrando pra ela os processos. E sabe o que eu falo também? Quando a gente tá no começo do tratamento dela, né, foi em Ribeirão Preto, a gente ficou lá 1 ano e meio. Eu fiz todo o processo lá em Ribeirão, ela fez quimio em Ribeirão, lá é ótimo, assim, mas é um hospital público, é do SUS, então tem muita gente, a maioria, né, pessoas muito simples, que não tem condição. Hoje a gente está lá em São Paulo, eu saí depois porque a doutora que cuidava do caso dela saiu, e aí eu fui para São Paulo. Mas você via tanta coisa ruim, parece que eu nunca senti que o meu era pior, sabe? Parece que eu sempre achava que tinha um pior que eu. Então, assim, eu sempre senti ali que eu não podia reclamar, que eu ainda estava numa situação menos ruim. Eu acho que é menos ruim a palavra, assim, que poderia ser pior. Eu falo, sempre pode ser pior. E eu ainda tinha que agradecer porque eu tinha condição de estar ali, de cuidar dela, se precisasse comprar qualquer remédio, se ela quisesse qualquer coisa, entendeu? E eu podia cuidar dela com todo o cuidado que eu cuidei esse tempo todo. Tanto que no final do tratamento dela, a médica dela, essa que virou minha amiga, falou que até foi pauta de reunião lá entre eles, né? Que o quanto o cuidado para o tratamento de câncer, o cuidado em casa, ele é extremamente importante. Porque a Cecília nunca foi internada nesse período ela internava para fazer a químio. Mas é muito comum que você pegue uma bactéria, que você pegue um vírus e que você tenha febre, qualquer coisa, e precisa internar para tomar antibiótico. Porque, assim, não pode passar perto de nada. Só que eu fiquei neurótica, entendeu? Ninguém podia chegar perto dela. A minha casa cheirava que boa, entendeu? Porque toda a comida que ela comia... Você não tem noção. Então, e ela nunca teve nada, porque ela foi muito bem cuidada nesse período, sabe? E foi uma neurose que foi pro lado bom. Foi, eu não tenho dúvidas. O resultado foi positivo. E aí, assim, ela foi muito bem cuidada. E esse cuidado que eu podia dar pra ela, muita gente não podia dar. E eu já me sentia ali, eu já sentia que eu tinha que ser grata por isso, sabe? Então, assim, mesmo diante de tanta coisa difícil, eu passei o que eu tinha que passar. Tinha gente lá que estava passando com muito mais dificuldade que eu. Então, é muito duro. Eu preferia 1 milhão de vezes não ter passado, mas a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria se eu não tivesse passado por isso, né? Eu falo assim que só quem passa para saber, não tem o que falar. E eu falo assim, você como mãe, eu vejo que você levou pelo lado... não grata a Deus por ter a condição, mas pelo menos assim, o meu não está sendo tão ruim. Mas para você receber essa notícia, eu não imagino como seja. Você lembra o dia que você recebeu? Por exemplo, assim, foi Não, é que... Porque igual você falou, foi tão rápido. Mas você teve algum momento que você parou e falou assim... Você chegou a questionar? Muito rápido, assim. No dia você fica... É muito pesado. Tipo, eu olhando, Patrícia, é muito engraçado eu contar. Por que eu não falo? Eu nunca falei. É a primeira vez que eu tô falando. O povo manda mensagem pra mim no Instagram pra eu contar, porque vai passar por isso. E eu penso assim, gente, mas eu não sou ninguém pra falar. Sabe? Eu não sou ninguém. Isso aconteceu comigo, eu passei do jeito que eu achava que eu deveria ter passado. Longe de mim achar que as pessoas deveriam fazer da mesma forma que eu. Eu fiz o que eu achei que era melhor. Mas eu olhando, eu não sei como que eu dei conta. Eu olhando assim, nossa, como é que eu dei conta? Eu imagino. Mas é porque na hora, você não tem outra opção. Você vai, veste, tem que ir, entendeu? Tanto que na hora que passou, foi a hora que eu fiquei ruim. Passou, eu vim embora, foi a hora que eu fiquei ruim. Foi a hora que, meu Deus do céu. Tipo, a hora que eu parei, que eu tinha que olhar pra mim de novo. Porque esse tempo todo eu não tava olhando pra mim mais, né? Porque você é muito vaidosa, que a gente vê que você é muito vaidosa. Mas não só a parte da vaidade, sabe, mas Patrícia? Tudo, né? Porque você parou a sua vida. Você parou sua vida em cuidado dela, mas aí para tudo, né, Thalita? Para a vida,
E não adianta, a vida cobra. Infelizmente, não é cuidado, mas assim, a gente fica tão focada na criança, tão focada no... E o psicológico também, de você não né? Tipo, fazer marido, outra coisa. Família, você ficou por conta. E de você não fazer outra coisa, sabe? De você estar só numa coisa. Imagina, você ficar 100% fazendo uma única coisa durante 6 meses sem parar. Tipo, na hora que passou, a conta veio pra mim também. E veio alta, sabe? Eu demorei muito tempo até que aí que a ficha caiu, né? Mas até as pessoas que eu gostava, parece que já não sei se eu gostava mais. As conversas que eu tinha, parece que já não me era interessante mais. Meio que ressignificou a sua vida, né? Assim, eu fiquei chata. Você viu? Eu fiquei insuportável. Não, acho que não é isso. Acho que, por exemplo, assim, você viu o que realmente é importante na tua vida. Mas eu falo pra você, eu fiquei chata. Importante e viu quem realmente estava na sua vida naquele momento. Mas você fica tão... Aí você fica... Às vezes você fica tão assim que... Não, ninguém, sabe? Aí depois você vai passando, vai acalmando. Aí eu precisei cuidar de mim, me tratar, cuidar da minha cabeça, porque eu já não tava... Aí eu, assim, foi pesado. Eu voltei, eu tinha um emprego. Aí quando eu voltei, eu tinha uma empresa, né? Eu tinha vendido a minha empresa. E eu sempre trabalhei demais. E aí, tipo... Aí o meu marido, fica em casa, né? Tipo... Eu não consigo ficar em casa, eu admiro demais quem consegue ficar em casa, quem consegue cuidar da casa e ficar ali, eu não consigo, eu preciso, é quase que uma necessidade de produzir, de ter retorno, de sentir, sabe? Pra mim é como tomar um remédio, é necessário, sabe? Hoje eu entendo, mas antes eu não entendia que era assim. Você consegue enxergar nesse processo que você passou com a Cecília, um momento assim que você fala que foi transformador? Tipo assim, que tudo que a gente faz acontece com a gente na vida, tudo que a gente passa é por algum motivo e é alguma coisa que Deus está mostrando pra gente, né? Você consegue enxergar durante esse processo desse tratamento da Cecília o que mais fez assim, a partir de hoje eu sou assim por conta que eu vivi esse processo? Não, eu não consigo te falar assim, Patrícia. Aconteceu um fato que... porque, igual você falou, foi várias coisas, né? Passou tanta gente por mim, passou tantas mães, passou tantas crianças, passou tantos profissionais, passou tanta gente e cada um me ensinou uma coisa, mas uma coisa que eu carrego comigo desde o episódio, desde que tudo isso aconteceu, que é a vida te dá sinais, Deus te dá sinais o tempo inteiro. Eu tinha sinais toda hora. A hora que eu tinha uma dúvida no meu coração, aparecia alguém e me dava um sinal de que aquilo era o tempo todo. Se você estiver aberta a escutar, se você estiver apta a ouvir, você tem sinais o tempo inteiro. Assim, eu não tenho dúvidas disso, sabe? Nos momentos que eu tive mais angústia, que eu tive mais medo, aparecia alguém pra me falar o que eu precisava ouvir, ou pra me acalmar, ou pra realmente, isso aqui você tem que ir atrás mesmo, sabe? E coisas assim, nada explícito, sabe? Não é uma coisa que eu fui e falei pra pessoa, ela me retornou. Não, era muito sutil, mas eu sempre recebo sinais. E eu aprendi a ler durante o processo da Cecília. Que eu falo que não tem, né? Eu acho que não tem o que dizer quando passa por um processo desse. Eu acho que é aceitar, porque igual você falou, não tem jeito, tem que levar da melhor forma possível e enxergar a graça de Deus do processo. Tinha gente, igual você falou, tinha gente passando por mais. E é engraçado ver isso, né? Ver uma mãe, uma criança de 3 anos, conseguir enxergar que tem outras pessoas com mais problemas, mais difíceis do que a gente. Porque eu hoje, sinceramente, eu não conseguiria enxergar. Eu falo só quem passa pra saber. E ver essa força, ver assim, você conseguir enxergar que o teu problema... Você estava com uma criança de 3 anos e pouquinho, né? E você ser forte a esse ponto. E realmente, é porque você viveu aquele ali como um processo tão intenso. Mas eu falo assim,
eu tento ensinar a Cecília, ou Patrícia, o contrário do que eu sou. Porque eu me coloco no lugar dos outros demais. Por isso que eu acho que eu sou muito reclusa, sabe? Porque às vezes eu sofro mais pelo outro do que por mim. E eu não quero que a Cecília seja assim. Eu quero que ela pense mais nela. Vamos dizer assim. E 90% do tempo que eu estava em hospital, eu sempre estava mais preocupada com... Não mais preocupada, mas assim, eu sabia que tinha gente em situações muito piores que eu. Muito piores. Todo esse tempo, assim. Mas é só você ter olhos para ver, sabe? Que não tem... Eu já ajudei mãe, já fiquei com criança de mãe, já comprei quantas vezes, todos os quartos que eu fiquei, porque lá você dividia quarto. Lá você não ficava sozinha num quarto, você dividia quarto. E cada hora era uma história diferente. Meu marido falava assim pra mim, Thalita, tenta não ficar escutando, tenta não conversar. Ele falava assim, tenta não conversar, porque, Patrícia, teve vezes de eu sofrer tanto por causa de criança dos outros, sabe? De tipo assim, de eu ir conversar com o médico, sabe? Porque a mãe não tinha discernimento pra conversar com o médico do caso do filho dela. Entendeu? E aí, você começa a pesar também tudo isso. Mas, hoje em dia, eu mal lembro. Aquilo era a Thalita daquela hora, sabe? Eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer. Hoje tem contato com algumas, mas graças a Deus a maioria também deu certo. Eu falo assim, Patrícia, o câncer é a pior doença. Mata muito, a gente sabe. Mas a maioria dá certo. A maioria dá certo. E as pessoas não falam isso. Porque quando morre, quando perde, vira uma notícia muito grande. Só que a maioria dá certo. E a notícia não é tão grande. Mas a maioria. As pessoas, igual você falou, a maioria das pessoas acha que não conta tanta vitória. E eu deveria, né? Tipo assim, também alegrar por ter tido a vitória, por ter tido a cura, por ter... E muitas pessoas às vezes só focam no problema, porque infelizmente tem muitos que morrem, mas igual você falou, tem tanta criança que passa por esse processo. E é bom. E a maioria, se você pensar, das que você conhece, que passou, a maioria. A maioria. E assim, gente, é uma coisa que não dá pra prever, não dá pra escolher. Acontece e passa e a gente tem que aceitar o que vem pra gente, sabe? Hoje eu vivo... É uma apreensão 24 horas, assim. Eu tô no hospital de 1 mês e meio em 1 mês e meio, fazendo o exame. Né? E eu vou ficar o resto da vida fazendo isso. Mas ou eu aprendo a lidar com isso, ou eu vou fazer o quê? Eu preciso, e isso, a doença da Cecília também me trouxe uma coisa que... Eu acho que muita gente que olha de fora, de repente vê diferente, mas a doença da Cecília me trouxe uma coisa que é amar a vida, sabe? Eu preciso amar a vida, eu preciso que ter as coisas que eu gosto, eu preciso lembrar de mim, eu preciso me reconhecer como pessoa, como mulher, e para que ela não seja um peso na minha vida, sabe? Para que tudo na minha vida não gire em torno dela, porque vai ser um peso pra mim, vai ser um peso pra ela, imagina ela crescer sabendo que a vida inteira eu fiz tudo pra ela, eu vou sufocar ela, sabe? Hoje eu vejo que eu preciso ter o meu tempo, eu preciso ter as minhas amigas, eu preciso ter o meu trabalho, eu preciso ter o meu momento, sabe? E ela tem isso também, ela vai e pede, mãe, eu quero ir pra casa da minha amiga, eu quero dormir com fulano. Filha, vai! Eu nunca aprendi a ser Cecília, nunca vou aprender. E eu vejo assim, eu preciso ter a minha vida, sabe? Porque é muito triste você colocar em outra pessoa todas as suas frustrações, todas as suas idealizações. Imagina crescer com isso. Eu não quero, eu passei por isso e eu podia fazer isso. Fechar a Cecília num cercado ali e falar assim, não, tu não vai sair daqui. Mas eu não quero, eu quero ser feliz, eu quero que ela seja feliz, eu quero ser feliz com ela, eu quero ter a minha vida, eu quero ter a vida com ela, com meu marido. E assim eu sou muito mais feliz e eu faço ela muito mais feliz, e ela me admira assim. Porque é lindo de ver, né?
essa força. E pelo que você conta da Cecília, pra te levar tão naturalmente, é por conta que você foi assim com ela. E assim, eu imagino que o que mais te transformou, né? Você vê ela passando isso, mas você também ser forte, você não vê assim só o lado ruim da situação, mas você conseguir enxergar de uma forma melhor. Porque você se transformou, né? Tem uma Thalita antes. Totalmente. Porque a gente tem as fases, né? Por exemplo, casou, tem a fase Thalita antes de casar, a Thalita antes de ser mãe, a Thalita depois, que é mãe completamente diferente. E eu tenho certeza que tem a Thalita antes da doença da Cecília. É o que eu te falei. Se eu pudesse escolher, Patrícia, eu preferia 1 milhão de vezes não ter passado por nada. Mas eu precisei passar e quem eu sou hoje, eu sei que é muito melhor do que quem eu era. Hoje eu falo, eu tenho uma cabeça de mãe como se eu tivesse 60 anos. E não só de mãe, sabe? De tudo. Hoje eu vivo um dia de cada vez, assim, ó, as meninas riem de mim que eu não faço plano para dali um mês. Meu máximo é 1 mês de plano. Eu não faço. E se eu compro uma viagem para daqui 4 meses, eu esqueço daquela viagem. Eu vou pensar nela na hora que tá faltando 1 mês. Para mim não existe. Para mim o que eu tenho é só o hoje. O amanhã, quem sabe, eu já começo a pensar nele, mas é o hoje, sabe? E essa cabeça, eu sofria muito com as coisas, com antecedência, com o que ia acontecer, com o que eu ia fazer, com como seria. Patrícia, hoje, assim... por isso que eu falo assim, eu tenho a cabeça de gente velha, eu falo, porque, sabe, essas coisas que a gente quer, porque eu quero que meus filhos estudem, eu quero que a Cecília seja feliz, sabe? Se a Cecília vai ganhar muito dinheiro, não vai casar, vai não sei o quê, eu quero que a Cecília seja feliz onde ela quiser, fazendo o que ela quiser, sabe? E os valores que eu tenho que passar para ela, eu passo no exemplo, ela vê, ela é super educada e é pelo exemplo, eu não fico enchendo o saco dela. Mas ela é mesmo. E eu não falo que o meu jeito é certo, mas é o jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Não. Esse negócio de no jeito é certo, mas eu acho que cada mãe entrega o que... Exatamente. Entrega o que acha que tá fazendo certo. E se estiver certo ou não... E eu tenho uma coisa, Patrícia, né? Que depois que eu passei com tudo da Cecília, eu tenho uma coisa que eu falo lá em casa, falo pro meu marido, falo pra todo mundo. Eu preciso dormir em paz. Todos os dias eu tenho que colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Dormir em paz com o que eu fiz com a Cecília no dia, com o que eu fiz comigo. Eu preciso deitar minha cabeça no travesseiro e estar em paz. Se eu tiver com remorso de alguma coisa, eu levanto, peço desculpa, eu não vou dormir mais, assim. Então, todos os dias, eu sou mole com a Cecília, eu faço o que ela quer, mas eu durmo em paz, entendeu? Sabe, assim, o que eu preciso corrijo, mas eu sei que eu sou mole nesse sentido, mas assim, ó, eu durmo em paz todos os dias. Não, mas não é mole, não. Todos os dias eu vou dormir em paz, sabe? Porque antes eu era muito brava e eu me arrependi demais. Antes de tudo acontecer, eu era muito brava. Lá em casa parecia um quartel. E eu era muito brava e aí, hoje em dia, nossa, eu sou igualzinho vó. É que acho que você percebeu que não adianta. Não adianta. Eu não vou falar muito não, porque eu sou assim. Mas eu acho que com o tempo vai percebendo que não adianta e a vida da gente é um sopro, né? E a gente tem o hoje. E a gente só tem certeza do hoje, do amanhã, e se a gente acordar, ótimo. Exatamente. O passado já passou. E eu amo aquela menina e faço tudo pra aquela menina hoje. E amanhã de novo, e depois de novo. E todo dia eu vou dormir com a minha consciência tranquila, de que eu amei, de que eu fiz o que eu tinha que fazer, tranquilo. E ela é a maior prioridade da minha vida. Só que eu não deixo de viver por causa dela. E depois de tudo isso, você ressignificou, né? Porque na época disso, você não tinha a loja que você tem agora, né? Não, eu tinha a loja de cortina, que eu amava também, ia super bem, só que eu trabalhava demais, assim, de tipo, chegar em casa. E quando aconteceu o negócio da Cecília, eu tava muito pensativa, assim, eu não devia trabalhar tanto, ela tá ficando muito em casa, eu devia ficar mais em casa, e aí aconteceu. E aí quando eu voltei, pesou, sabe? Tipo, eu não queria aquilo daquele jeito. E aí quando eu voltei, a Ruth é minha melhor amiga. A gente tem mais de 20 anos de amizade. Desde criança, a gente é a melhor amiga. E eu sempre gostei de moda, né? Eu fui estudar moda muito jovem. E eu tinha vontade de voltar. E aí eu falei pra Ruth, Ruth, vamos montar uma loja? A gente monta uma loja online, trabalha pouco, bota alguém pra fazer, tipo, quase como um hobby.
E aí, voltei, montamos a loja, só que foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E hoje, e assim, eu amo demais, sabe? Eu sou muito realizada lá, muito. É que hoje você transforma, eu vejo que a loja não é só uma loja, né? Não é só... A gente ri dessa frase. Não é só vender roupa, é vender autoestima, né? E a gente consegue fazer isso. E é meio que depois isso. Que você passou isso, você se ressignificou. Não é... Sabe o que aconteceu? Quando você passa por uma coisa igual eu passei, e você vê que a vida não é ficar correndo atrás das coisas, é fazer... O hoje tem que estar legal, sabe? E não digo assim, trabalhar todo dia legal. Não, tem um monte de pepino, tem hora que você quer matar alguém. Todo mundo vive coisas difíceis e tem dia que você tem um monte de conta pra pagar. E é assim pra todo mundo. Só que você tem que fazer uma coisa que você gosta, sabe? Você tem que acordar e falar assim, nossa, eu vou lá fazer aquilo lá dar certo. Mesmo que não tá dando, você vai lá e você vai fazer aquilo lá dar certo, sabe? E aí, por isso, quando eu fui chamada para trabalhar nas marcenarias, todas as marcenarias que você pensar aqui da região, eu fui convidada para trabalhar. Porque eu era a vendedora que mais vendia aqui. Móvel planejado é uma coisa muito cara, então assim, eu trabalhei mais de 10 anos com isso. Então assim, quando eu voltei, eu fui convidada, voltei a trabalhar para uma marcenaria, tava dando certo e tal, mas assim, sabe quando não é o que você quer fazer? Eu cansei, eu queria fazer uma coisa que eu quisesse fazer, mesmo, sabe? Com amor. E eu gosto tanto da loja, a gente transforma tanta gente e consegue elevar a autoestima, e consegue levar coisas boas pra ela, sabe? Que aquilo lá me enche de orgulho, eu acordo todo dia com vontade de fazer dar certo, sabe? Você tá lá no clube, a gente tem o clube e tem dado tão certo e as coisas, eu falo que as coisas quando é feito com vontade, com amor, com carinho, não tem como não dar certo, sabe? Não tem como. Flui naturalmente, o negócio vai. Mas eu falo que é muito bonito ver, a pessoa passa por transformações, a vida da gente muda, né? E a gente vai adaptando, porque a gente não consegue ser a mesma coisa e a gente enxergar, né? Que tudo bem, fechou um ciclo, mas eu tô pronta e eu posso partir para outra e tá tudo bem, tá tudo certo e fazer aquilo que a gente realmente gosta. Não aquilo que às vezes assim, eu tenho que continuar naquela profissão, mas a vida da gente vai mudando, passa por momentos difíceis, momentos alegres, mas que tudo faz parte, né? E nunca é tarde para começar de novo. Nunca é tarde para começar de novo, para ir atrás de coisas que a gente sempre quis. Eu acho que nunca é tarde. E assim, depois de tudo que você passou, hoje você consegue mandar um recado para aquela Thalita lá de trás, que estava lá no comecinho. A senhora Thalita, ó. Nossa, eu ia falar para ela. O que você falaria para ela hoje? Para aquela Thalita lá de... Você tá ferrada, filha. Descansa aí. Descansa aí, porque você tá ferrada. Não, tô brincando, mas Nossa, Patrícia, uma coisa... Isso mexe muito comigo, sabe? Porque eu nem conto para as pessoas... Tem uma amiga minha que fala assim para mim, ó... Ninguém que conhece você agora imagina o que você passou, porque você não dá nem... Como é que ela fala? Você não dá indícios que passou por você não dá você não dá nem vestígio do que você passou. É que você é muito tranquila. Aí mas o que eu tenho que sair falando para as pessoas? Tipo assim, não existe isso, sabe? Eu não quero, eu não precisa disso. Mas o que mexe comigo é eu pensar, sabe? Em mim, antes, porque eu era ingênua, imatura, e essa maturidade custou caro, sabe? Essa maturidade que eu tenho hoje, essa cabeça que eu tenho hoje, custou caro. Então, assim, isso mexe comigo, eu pensar em mim antes de passar tudo isso e agora. Mas o aprendizado também foi muito grande. Não consigo pensar numa coisa pra eu falar. Porque eu acho que assim... Acho que todo mundo na vida tem que passar por processos. E eu acho que se você passou por isso, é porque era pra tua história. Pra você chegar aqui hoje, pra você ser a Thalita que você é hoje, pra você ser essa mulher que inspira outras mulheres. Por mais que você não fala, por mais que às vezes você não divide, mas isso faz parte da você. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que ser a essência da gente. A gente não precisa de sair falando, de sair, né, contando. Mas a pessoa consegue se fortalecer vendo você também ser assim.
porque é bonito também de ver essa calma, essa tranquilidade, porque você não se desesperou. Você entregou na mão de Deus e sabia que se fosse para ser, é igual você falou, você não queria, lógico, você não queria passar por esse processo. Ninguém, que mãe que quer passar por isso. Mas você tinha certeza e teve a fé que ia dar tudo certo. De que ia dar certo. Tudo bem, você teve que passar por um processo triste, por um processo difícil. Mas que bom que passou e que hoje você pode, né, se ver uma mulher mais forte, mais determinada, mais assim, pronta para a vida e menos desprendida de coisas que não precisa tanto. E eu acho que faz parte disso, né? E assim, igual falou um recado pra Thalita, e o que você diria pra sua pequena? Patrícia, nada que eu disser aqui, eu não falo pra ela todo dia. Eu imagino, porque você é uma mãezona. Tudo que eu disser aqui, eu falo pra ela todos os dias. A Cecília, ela me ensina todo dia a ser melhor, ela me ensina todos os dias como eu devo olhar a vida, como eu devo ser. Ela é tudo pra mim, ela é minha inspiração de como ser uma pessoa melhor, de como ser mais calma, mais tranquila. Isso que eu sou hoje, eu não era, sabe? E ela tem grande parcela nisso, sabe? E ela é minha vida, assim. Eu falo pra ela que ela é o ar que eu respiro, que se ela não tiver, eu não respiro. Ela é tudo pra mim. Filho, é muito isso, né? É maravilhoso. E pra gente encerrar, o que você diria para as mães que passam por esse processo? Porque igual, tem muita mãe que passa, igual você falou, tem mães que passam pela tristeza de às vezes perder, mas tem muita mãe, graças a Deus, que passa por tudo e dá certo. Né? Uma força, uma palavra de força assim, olha, é difícil. Muita gente vem atrás de mim para saber, ou quando está em processo de diagnóstico, muita gente vem atrás de mim. E o que eu sempre procuro, o que eu sempre falo para todas procura o melhor lugar onde você se sente mais segura e não compara com nada. Não compara com o outro, não compara com o do vizinho, não compara, porque cada caso é um caso, cada coisa que a criança tem é totalmente diferente um do outro e são tantas variáveis, sabe, que às vezes a gente fica sofrendo muito antes. Eu vejo que eu sofri, de tudo que eu sofri, aconteceu 10%. Então, eu poderia ter sofrido muito menos, se eu soubesse, sabe? Então, eu acho que a gente ficar tranquilo, ter calma, é a melhor forma de passar por momentos difíceis. Não só câncer, tem tanta coisa, tanta doença tão difícil quanto, e ter calma, passar com serenidade, e não desesperar, sabe? E não comparar com ninguém, com nada. Que cada processo com ninguém. Né? Porque eu falo assim, se eu fosse comparar, eu ia surtar. Então, assim, o fato de eu não ter colocado momento nenhum no meu coração de que o que acontecia com o outro ia acontecer com ela, me deu muita calma para atravessar tudo em paz, sabe? É muito bonito. Nossa, eu falo, sabe, tá vendo? As pessoas têm que conhecer o outro lado, esse lado sereno, porque igual você falou assim, não é porque você não fala, é porque você é tranquila, graças a Deus você é assim, né? Tem mães que levam de um jeito, tem mães que levam de outro e tá tudo certo. E no final, é uma fonte de inspiração, tem pessoas que procuram e você vai conversar e vai falar. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar muito feliz de ter sabido da sua história. E tem muita gente também que te admira muito por você ser desse jeito, por você ser essa pessoa forte, que às vezes você pensa assim, não, é assim, você é muito forte, porque passar por tudo isso e ter essa leveza, não é qualquer uma que tem. E aí eu tenho umas pessoinhas que queria deixar um recadinho pra você. Ai, meu Deus. A Thalita mãe, com certeza, nós exemplos que eu tenho, que eu quero seguir quando eu for mãe. Ela viveu com certeza a parte mais difícil da maternidade e ela superou com muita força, com muita fé, com muito amor, e ver hoje como ela vive
a vida intensamente ao lado da Cecília. A Thalita é sempre muito grata por tudo que ela é, por tudo que ela tem. E ela ensina a Cecília a viver com intensidade, com emoção, a enxergar a alegria nas coisas mais simples, nas coisas mais ricas da vida. E com certeza, se um dia eu for um pouquinho como ela é, eu vou ser uma mãe muito realizada. Eu te amo, amiga, e amo a sua versão mãe. Passando aqui para falar o quanto eu amo você, o quanto eu amo fazer parte da sua vida, da vida da Cecília, e o quanto eu sou grata por ter vocês. Eu te admiro em todas as suas versões, como profissional, como esposa, como mulher, como empresária e principalmente como mãe. Eu falo que diante de tudo que você passou, né, com a Cecília, eu não sei o que eu faria na situação, mas da forma que você conduziu, que você passou por tudo isso, deixou tudo de uma forma tão leve. Tanto é que eu acho tão engraçado quando você fala que a Cecília fala que sente falta do hospital, né? Que passa lá e às vezes fala que tem saudade. Mas isso só mostra, né, o quanto você conseguiu deixar a situação leve, o quanto você é importante na vida dela. Eu sei que você daria o mundo pela vida da Cecília, tanto é que você fez o possível e o impossível, né, como você faz com todos que você ama. Tanto é que todo mundo que... Eu sei que às vezes você até se sente sobrecarregada, porque todo mundo quando tem um problema te procura, mas é porque você é luz, você é solução, e é assim que eu te enxergo. Eu te quero pra sempre na minha vida e eu te amo demais. Oi pessoal, oi amiga, eu tô passando aqui pra falar o quanto eu te admiro, o quanto você é uma amiga, uma irmã pra mim. A gente tem que ter pessoas do lado que a gente admira, e você é essa pessoa. Eu honro a Deus pela tua vida, pela mulher que você é, pela mãe forte que você é, porque eu não sei se eu teria a tua força. E ainda de tudo que você passa, que você já passou, você deixa as coisas mais leves, sabe? Você é aquela que tá pra ajudar. Ao mesmo tempo que você é tão forte, você também é aquela que precisa de um colo. E eu te admiro muito, eu sou muito feliz, grata a Deus pela tua vida. Temos que honrar a quem tem honra. E você é uma pessoa que precisa ser honrada por tudo que você já passou, por tudo que você é. Oi, eu sou a Vitória, irmã da Thalita. E eu acho que a Thalita o significado dela como mãe é ser touro. Não é de ser touro e ser forte, mas é de ser fortaleza. Ela é guerreira, ela luta, ela não se deixa bater. Acho que um dos momentos mais difíceis que nós passamos na nossa família, ela foi aquela que foi em frente, que correu atrás, que teve forças que a gente nem imaginava que ela tinha. E eu acho que isso significa muito ser mãe, porque ela não se deixou abater em momento nenhum, ela foi atrás, ela lutou. Não foi fácil, tenho certeza, porque não foi para nenhum de nós, mas ela buscou força onde a gente nem imaginava que ela tinha. E eu acho assim que a palavra que define a nossa família é admiração por ela, por tudo que ela foi e a gente conseguia estar presente vendo, e tudo que ela é. Até hoje ela significa pra Cecília. Um beijão, tá? Te amo. Oi, Thalita, tudo bem? Eu tô passando aqui pra te dar um oi, te mandar um beijão. E eu gostaria de te dizer o quanto eu sinto orgulho de ter você como minha sobrinha. Queria te dizer que eu tenho orgulho da mulher incrível que você se tornou. O quanto para você parece que você consegue fazer as coisas com tanta facilidade, né? Parece que o que é tão difícil para as outras pessoas, você faz com muita maestria assim, no seu trabalho, na maneira com que você cuida da sua filha, da sua família e de nós todos. E eu queria te mandar um beijo, queria te dizer que eu te amo muito e eu tenho muito orgulho de você, tá? Um beijão. Tchau, tchau. Antes de falar da Thalita como mãe, eu tenho que falar como filha. É uma ótima filha, sempre esteve do meu lado. E tudo que eu preciso, sempre precisei, ela sempre estava ali presente. Desde muito pequena ajudou a criar os irmãos. Eu trabalhava, eu saía de casa, eu dava aula à noite, então ela ficava com essas crianças. Ela sempre olhou muito, sempre foi exigente com eles na responsabilidade. Então assim, ela já criava, já foi esse lado materno sendo desenvolvido muito cedo por obrigada, né? Acaba sendo meio que obrigada, foi obrigada na situação que a gente vivia, de ela ter que dar essa ajuda para mim. Depois veio a Maria Júlia, que ela também tinha um carinho, um cuidado muito grande com essa sobrinha, que era um amor muito grande. E quando veio a Cecília, filha mesmo, né, biológica,
ela tinha uma maturidade muito grande para ser mãe. Então, assim, apesar era a primeira filha, é a primeira filha, a única filha, mas já tinha passado por muita coisa. Ela mesmo brincava que ela já tinha passado pela escola de ser mãe com a Júlia, que ela já sabia que não quebrava, e isso acho que fez uma diferença muito grande para tornar o que ela é hoje. E em relação a Cecília, a Thalita passou coisas muito difíceis, muito pesadas, que não é fácil, não foram fáceis e não é ainda. Mas o que é mais interessante para mim, pelo menos, para ver, é que ela criou a Cecília com muita segurança, desde muito pequenininha. Ela não saía de casa, às vezes a Cecília estava lá brincando no quarto, quietinha. Ela sempre ia lá falar para ela onde que ela estava indo, que ela ia voltar. E isso foi muito importante no tratamento dela, porque tudo que ia acontecer com ela, a Thalita chegava, conversava, explicava, e parecia, a Cecília tinha 3 anos e meio, parecia que estava falando com um adulto, que explicando o que ia acontecer, estava tudo certo. Então era muito interessante a forma com que isso modificou no tratamento da Cecília, porque a segurança dela era muito grande, que se a mãe estava junto, nada ia acontecer, e levantava, ela deitava, amanhã a gente vai para Ribeirão, de madrugada, então ela acordava lá em Ribeirão já, mas ela já sabia, então ela não dormia e de repente do nada ela estava em outro lugar sem saber, então falava que ia para o hospital, então assim, tudo isso eu acho que fez muita diferença no tratamento dela. Eu sou a Tereza, vó da Thalita, admiro muito ela é uma pessoa muito linda, muito guerreira, batalhadora, sofre sem demonstrar, corre, luta e vai atrás. Admiro muito a personalidade dela, amo muito ela, minha neta querida. Oi, meu nome é Maria Júlia, sou sobrinha da Thalita. Minha tia foi muito batalhadora, guerreira e amorosa. Sempre que ficou triste, nunca demonstrou, mas sempre teve um sorriso lindo no rosto. Quando ela ficou triste, quando ela estava perto de sua filha, nunca ficou com um olhar muito magoado. Nunca foi brava e sempre amorosa, legal, divertida e sempre sincera. Eu adoro ela e sempre estarei do lado dela, ajudando a tudo que precisa. Tudo dela foi conquistado com muita fé. Te amo, titia. Thalita é a mulher mais foda desse mundo. Quando a parte ruim da nossa vida aconteceu, ela cuidou da Cecília, cuidou de mim também. Eu, como homem, achava que era o esteio da casa, que tinha que aguentar os trancos. Não, quem aguentou foi ela. Oi, Dá, tudo bem? Ó, passando aqui pra dizer o quanto a gente te admira, viu? E admirar quão forte é a pessoa que você é. E apesar de tudo que aconteceu, você segue aí firme e forte. E como se diz, sempre procurando ser mais. Não contente em ficar parada, né? Isso aí. Tchau, beijo. É só pra dizer pra você que você é muito forte. O bom é que eles contaram tudo que eu contei pra você, nem precisava. Mas é pra dizer pra você que você tá vendo tanto que você é importante na tua família, você é essa pessoa calma, tranquila. E eu não poderia terminar o programa sem trazer aquela pessoa que mais te fortaleceu na sua vida, que é... Cadê? Você não vai vir aqui? Que faz você ser quem você é hoje? Essa princesa. Nossa, e essa linda. maquiagem, gente, muito obrigada, meu amor. Papai também. Porque se não fosse essa menina aqui, né? A mamãe não tinha sido tão forte, né, Cecília? Fala oi lá. É? Coisa mais. Tá com vergonha? Você tá com vergonha? Mas você é tão assim. É igual ela, bloqueira, eu não sei porque ela tá com vergonha. Thalita, eu quero te agradecer por ter compartilhado um pouquinho da sua história, né, trazido a história, porque é difícil também a gente compartilhar a história da gente, né, com outras pessoas, expor, né, um pouco da vida,
Ainda mais você que é tão reservada, mas eu quero te agradecer por você estar aqui, obrigada viu? pelo convite. Por trazer essa força para outras mães e também quero te presentear. Ai, Cecília, obrigada. Presentear. Obrigada. Para que traga mais... Casa toda florida. Pra trazer mais flor, mais vida pra sua vida. Eu amo. E só te agradecer por estar aqui e por ter compartilhado. Muito obrigada. Obrigada mesmo, viu? E esse foi mais um De Mãe para Mãe. Uma história linda, uma história de superação. E eu espero vocês toda segunda-feira, 7h30 da noite, no YouTube MAV TV.